Eu tenho percebido que a divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia já vem mais ou menos aí com 15 anos com o projeto 10 dias de oração e 10 horas de jejum. O senhor acha que esse projeto ele tem contribuído para a melhoria dos nossos cultos? O que o senhor acha aí sobre essa questão? Devido ao nosso tempo, eu queria ter a oportunidade de ter respondido algumas perguntas à luz da Bíblia. O nosso tempo não permite, porque eu teria que ler um texto, esboçar algumas coisas, mas esse eu quero deixar pelo menos um texto. Você poderia, quem tiver depois, ou abrir no celular, ou talvez está com a Bíblia na mão, o texto de Atos, capítulo 4, e o verso 31, que lá diz, né, que os discípulos oraram, que estremeceu o lugar onde estavam todos reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra. Agora, de onde surgiu a ideia de 10 dias de poder? Claro, foi uma cópia, né? Então, Jesus ali ressuscitou ali, né, no dia da Páscoa, foi morto no dia da Páscoa e ressuscitou ali no terceiro dia, ficou com os discípulos durante 40 dias, a Bíblia deixa isso muito claro. 10 dias depois era a festa das primícias. Cristo falou, olha, aguarde até o derramamento do Espírito. Então, foram os 10 dias, eles ficaram orando durante 10 dias, e em seguida eles pregaram a palavra com intrepidez. Agora, entenda uma coisa. Durante esses 10 dias de oração, sabe que eles estavam só ajoelhados e jejuando, ou eles estavam treinando, procurando métodos de como anunciar a palavra de Deus? Porque eles aproveitaram ali o ajuntamento do Pentecostes, que era uma festa, né, 50º dia, né, depois da Páscoa, então era uma festa, e aí eles falaram, olha, aqui tem gente de todas as nacionalidades, vamos aproveitar. Então eles prepararam alguma coisa para poder atacar aquele povo com a mensagem de Deus. Hoje a igreja dá uma ênfase tão grande na oração, e é importante, sem dúvida, com certeza é importante, né? Então, só que precisa o que agora? Ter um propósito, 10 dias de oração e 10 horas de jejum, para quê? Para cumprir um requisito de uma ideia que alguém criou, cumprir alvo, porque eu tenho que fazer e obedecer essas datas, essas normas? Não, eu não sei se é por aí. Então, quando o projeto termina, alguém fala assim, passou, eram 10 madrugadas, ou foram 10 noites na igreja, ou foram 10 dias nos pequenos grupos e tal. Não, não é por aí. Não, veja, nós vamos orar durante 10 dias. Vamos treinar os pregadores durante esses 10 dias. Vamos ter simpósios, divulgar materiais, e fazer de tudo para que melhore a pregação, porque o mundo será atingido com a palavra de Deus através dos pregadores. Eu acredito que o evangelho será pregado através do sobrenatural. Eu acredito. Mas o sobrenatural só vai acontecer se o natural acontecer. Pedro utilizou as técnicas, os métodos e as ideias da época. Imagina vocês, Pedro pregando um sermão que só convertidos foram quase 3.000, né? Só os convertidos. Então, se a gente colocar ali a perspectiva de 3 por 1, tinha 15.000 pessoas. 15.000 pessoas ouvindo um sermão sem microfone. Esse é o sobrenatural, porque o natural ele fez. Ele se encheu do Espírito Santo porque buscou, preparou, criou ideias, criou seus métodos, falou, é agora. Agora a gente passa 10 dias orando, 10 horas com fome, e acabou tudo, e permanece do mesmo jeito. Vocês acham que está normal? Eu não vejo que está normal. Então, alguma coisa precisa ser melhorada. Eu acho que a gente precisa enfatizar mais a pregação. O método de pregar, a homilética, os treinamentos, fazer da igreja uma escola de pregadores. Da mesma forma que a gente tem um departamento que cuida dos desbravadores, dos jovens, disso, cadê um departamento que cuida da ação da pregação na igreja? E essa pessoa com capacidade para treinar, para passar seminário, para visitar, para cobrar, para incentivar e avaliar quem é apto a subir no culto ou não.
Porque não é qualquer pessoa que pode subir no púlpito. Não, mas ele tem uma espiritualidade. Não, tudo bem, ele tem uma espiritualidade, mas ele não tem a técnica. Eu vou falar algo que pode talvez assustar você que está nos assistindo e que talvez está vendo coisas da pregação e de maneira tão clara pela primeira vez. Você vai assustar com o que eu vou te falar agora. Deus não usa um pregador que não se prepara. Deus não usa um pregador irresponsável. Deus não usa. Aí você fala, irmão Enilton, isso me assustou mesmo, porque tem um irmãozinho que ele é simplesinho, ele prega e faz proeza. Será que Deus está usando ele ou está usando o ouvinte? Eu queria que você pensasse nisso. Deus não usa o pregador irresponsável, Deus usa o ouvinte para compreender a mensagem. Lembra Atos capítulo 2? Como compreendemos, como entendemos eles pregando na nossa língua? Deus usou o pregador, Pedro, e também o auditório. Então, um pregador irresponsável, Deus utiliza o ouvinte. Deus não vai deixar com que o ouvinte fique lá na igreja 1 hora, 1h30, 2 horas, de 2h30, como é no sábado, para ele voltar insatisfeito, vazio. Deus prepara aquele ouvinte para compreender alguma coisa, ou através da música, ou através da pregação, e volta preenchido. Mas o pregador nem sempre é usado por Deus quando este é irresponsável.